Sabe aquele momento em que você para e pensa: como alguém pôde fazer isso? Existem escolhas tão impensadas, tão perigosas, que parecem impossíveis até que se transformam em tragédia. Não estou falando de acidentes comuns. Estou falando de decisões que nasceram da arrogância, da busca por emoção, ou simplesmente do descuido. Decisões que transformaram um dia comum no último dia de alguém. Hoje você vai conhecer 5 histórias reais de pessoas que fizeram escolhas fatais. Não vou julgar. Não vou condenar. Vou apenas contar o que aconteceu, porque às vezes a gente precisa ouvir essas histórias para lembrar que o perigo está mais perto do que imaginamos. São histórias chocantes, sim, trágicas, sem dúvida, mas são reais, e cada uma delas nos deixa uma lição que jamais podemos esquecer. Então respira fundo, porque o que você vai ouvir vai te fazer refletir sobre cada decisão que você toma na sua vida. Vamos começar. Era 4 de julho em Somerville, Carolina do Sul. O céu explodindo em cores, música ecoando pelas ruas, famílias rindo e celebrando. O Dia da Independência sempre foi sinônimo de alegria e tradição. Mas para Alan Ray McGrew, de 41 anos, aquela seria a última festa que ele celebraria. Alan não era apenas mais um vizinho na festa. Ele era a alma daquela celebração. Vestido de tio Sam completo, chapéu alto, terno vermelho, branco e azul, barba falsa, ele se movia pela multidão como se fosse o dono da noite. Todo mundo sabia que Alan amava o 4 de julho mais do que qualquer outra pessoa. E este ano não seria diferente. Ele contava piadas, dançava, fazia palhaçadas para arrancar risadas. Para amigos e vizinhos, ele era a vida da festa. O homem que transformava uma simples reunião de bairro em um verdadeiro show. À medida que a noite avançava, Alan pegou algo que poucos na vizinhança ousariam tocar. Um fogos de artifício estilo morteiro, daqueles projetados para shows profissionais. Enquanto a maioria das pessoas ficava com as estrelinhas ou foguetes pequenos, Alan queria um momento que todos lembrariam. No começo, ele segurou o fogos acima do chapéu, posando, brincando, fazendo parecer apenas mais uma piada. Sua esposa, Paige, observava a poucos passos de distância, sorrindo, achando que ele ainda não havia acendido. Para ela, ele estava apenas fazendo um show. Mas ele já havia acendido o pavio. Em segundos, o fogos explodiu no topo de sua cabeça. O estrondo foi ensurdecedor. A multidão ficou paralisada em silêncio antes que os gritos começassem. Alan desabou instantaneamente. Vizinhos correram para ajudar, mas não havia como salvá-lo. Às 23h10, ele se foi. Momentos antes, ele estava dançando, rindo, aproveitando a noite que ele amava mais do que qualquer outra. A tragédia foi especialmente dolorosa para seu filho Hunter, que recentemente havia compartilhado com o pai a empolgação de seu noivado. Alan estava radiante com a ideia de dar as boas-vindas a uma nora na família. Agora Hunter estava parado, congelado em choque, forçado a assistir aos últimos momentos impensáveis de seu pai se desenrolarem diante de seus olhos. A celebração que deveria trazer alegria agora carregava uma memória da qual ele nunca conseguiria escapar. Quando a notícia do acidente se espalhou, o público foi rápido em opinar. Muitos chamaram Alan de imprudente, descuidado, até mesmo tolo. Alguns assumiram que ele estava muito intoxicado. Paige reagiu contra o julgamento severo. Sim, Alan havia bebido naquela noite, mas apenas levemente. Ele não era um homem imprudente, ela insistiu. Ele estava simplesmente feliz, envolvido na empolgação de seu feriado favorito, cercado por família e amigos. Para ela, ele não era definido por aquela única decisão. Ele era um homem que havia passado a vida ajudando os outros, cortando gramados dos vizinhos, consertando cercas quebradas, dando mais do que jamais pediu em troca. Um vídeo compartilhado online o capturou dançando em sua fantasia pouco antes da explosão, sorrindo e despreocupado. Assistir agora parece assustador. Ele não tinha ideia do perigo esperando segundos à frente. Ninguém poderia ter imaginado quão rapidamente
A risada poderia desmoronar em horror. Era dia de Natal de 2007 em São Francisco. Famílias haviam ido e voltado do zoológico de São Francisco, crianças agasalhadas em casacos, pais cansados, mas sorrindo. Às 17 horas, os portões estavam fechando e os animais supostamente se acomodando na calma da noite. Mas para 3 jovens, a noite tomaria um rumo que ninguém poderia ter imaginado. Carlos Eduardo Souza Jr., de 17 anos, havia vindo com seus amigos, Amrit Paul Dhaliwal, de 19 anos, e Kulbir Dhaliwal, de 23 anos. Eles haviam percorrido os caminhos, rido e parado no recinto do tigre siberiano, lar de Tatiana, uma predadora de 350 libras que nunca havia sido considerada um perigo. Visitantes se apoiaram no corrimão naquele dia, apontando e sussurrando, alguns alegando que os garotos estavam gritando, acenando, talvez até jogando coisas no habitat. Ninguém sabia ao certo. O que todos concordaram foi que algo irritou a tigre. E então o impossível aconteceu. Tatiana escapou. O recinto havia sido considerado seguro. Um fosso profundo, uma parede de quase 12 pés e anos de confiança de que era inquebrável. No entanto, de alguma forma ela saiu. Alguns disseram que ela pulou. Outros pensaram que ela escalou. Talvez a provocação tenha desencadeado algo primitivo. Ou talvez tenha sido apenas má sorte. Qualquer que seja a causa, Tatiana se libertou. E no momento em que ela fez isso, a noite se transformou em caos. Carlos foi seu primeiro alvo. O ataque foi impiedoso, deixando-o com ferimentos catastróficos na cabeça, pescoço e peito. Sua veia jugular rasgada, sua coluna estilhaçada. Ele nunca teve chance. Ele desabou perto do recinto, as luzes de Natal à distância, piscando sobre uma cena brutal demais para compreender. Seus amigos correram, percorrendo quase 3 campos de futebol até o café do zoológico. Sangue em suas roupas, pânico em suas vozes. Eles imploraram por ajuda, gritaram por toalhas, por uma ambulância, por alguém para salvar Paul, que estava gravemente ferido. Mas em vez de ajuda, as portas do café foram trancadas. A equipe pensou que era uma pegadinha, algum tipo de piada cruel em uma noite de feriado. Mesmo quando as ligações para o 911 chegaram às 17h08, os funcionários do zoológico hesitaram. A ideia de que um tigre havia realmente escapado parecia absurda demais. Aqueles preciosos minutos passaram, os irmãos desesperados, Carlos já se foi. Quando a polícia finalmente chegou, eles foram detidos no portão. Longos 16 minutos se passaram enquanto a segurança debatia se os deixaria entrar. E se o tigre alcançasse a cidade? Os policiais esperaram. Enquanto dentro do zoológico, Tatiana rondava. Quando eles finalmente entraram, a encontraram perto dos irmãos. Ela se virou em direção a eles, músculos tensos, olhos fixos. Um único tiro em sua testa a derrubou. Mas o caos não terminou ali. Policiais, sem saber se outros tigres haviam escapado, varreram o zoológico com rifles e equipamento de visão noturna, movendo-se cuidadosamente pela escuridão. 18 minutos depois, confirmaram que o impensável havia sido real. Tatiana era a única livre, e ela estava morta. Após tudo, o luto se instalou. A família de Carlos chorou silenciosamente, destruída por uma perda repentina demais para processar. Sua mãe só queria respostas. Ela não falou de processos, apenas de entender como um garoto poderia ir ao zoológico no dia de Natal e nunca voltar para casa. Os irmãos Dhaliwal sobreviveram, mas não sem cicatrizes. Paul carregou suas feridas no corpo. Cooler carregou as suas por dentro. Era uma tarde quente de segunda-feira em 2007 em Pacoima, Califórnia. Nada sugeria que a tragédia estava prestes a acontecer. Mas para Brandon Julius Funches, de 21 anos, e sua namorada de 23 anos, Michelle Wright, um passeio que deveria ser esquecível se transformou em uma história que as pessoas no bairro falariam por anos. Os dois estavam juntos há apenas 3 meses, embora se conhecessem há muito mais tempo. Naquela tarde, eles estavam passeando pelo sul de Los Angeles, procurando uma peça de carro.
Suas vozes se elevaram em uma discussão que vizinhos disseram mais tarde poder ser ouvida da rua. A tensão encheu o carro. O Dodge Magnum os levou em direção a um cruzamento perto da San Fernando Road e Burford Street. Um trecho de trilho que logo se tornaria o cenário de algo violento demais para acreditar. A cancela do cruzamento já estava abaixada quando eles chegaram. Luzes piscavam, sinos tocavam, e à frente, um trem Metrolink estava avançando em direção à interseção a quase 80 km. Em vez de esperar, Brandon desviou de 2 carros e dirigiu direto para os trilhos. Então, para o horror dos espectadores, ele parou. Ele estacionou o carro diretamente sobre os trilhos, posicionando o lado do passageiro, onde Michelle estava sentada, diretamente no caminho do trem que se aproximava. Testemunhas congelaram. Alguns gritaram. Alguns juraram que viram Brandon e Michelle ainda gritando um com o outro, sua discussão fervendo nos segundos antes do desastre. E então, o trem estava lá. 450 toneladas de aço esmagaram o Dodge Magnum, com uma força que soou como um trovão rasgando o ar. O carro amassou instantaneamente, despedaçado em fragmentos voadores de metal, destroços espalhados pelo cruzamento. Pedaços do carro arremessados a mais de um quarteirão de distância. Um caminhão próximo foi desativado quando fragmentos perfuraram direto em seu motor. Alguns disseram que Brandon pulou do carro segundos antes do impacto. Outros acreditaram que o golpe violento do trem o jogou dos destroços. De qualquer forma, ele não sobreviveu. Os destroços o esmagaram, seu corpo quebrado antes que os socorristas pudessem alcançá-lo. Michelle, no entanto, ainda estava presa. Seu lado do carro havia levado todo o peso da colisão, mas de alguma forma ela se agarrou à vida. Socorristas lutaram desesperadamente com ferramentas pesadas, finalmente puxando-a dos destroços retorcidos. Ensanguentada e atordoada, ela foi levada às pressas para o Providence Holy Cross Medical Center em Mission Hills. Nos dias que se seguiram, suas palavras alimentaram mais perguntas do que respostas. De sua cama de hospital, ela disse aos investigadores que acreditava que Brandon havia feito isso deliberadamente, que ele pretendia matá-los a ambos. Ela descreveu o terror de ver o trem avançando, a desesperança de estar presa. Mas mais tarde, sua história mudou. Ela alegou que Brandon estava apenas tentando passar antes do trem, que ele não pretendia machucar ninguém. A concussão, o trauma, deixou sua memória fragmentada, sua verdade incerta. A família de Brandon se recusou a acreditar que ele pretendia fazer mal. Seu tio, Michael Ashford, falou com repórteres, insistindo que as pessoas estavam erradas em chamá-lo de ato planejado. Para ele, não era assassinato. Não era suicídio. Foi uma decisão terrível tomada no calor do momento. Um erro que não poderia ser desfeito. Mas a polícia não viu dessa forma. Para eles, a evidência era clara. O posicionamento do carro, os relatos das testemunhas, a discussão dentro momentos antes. Tudo apontava para algo intencional, uma decisão tomada com raiva. O próprio trem nunca descarrilou. Nenhum dos 125 passageiros ficou ferido, mas a devastação que deixou para trás foi impressionante. Um carro destruído, vidas despedaçadas e perguntas sem resposta. No final, Brandon foi o único que perdeu a vida. Michelle se curaria de seus ferimentos, mas o peso daquele dia, o barulho, a batida, a memória de estar presa nos trilhos a assombraria para sempre. Sua família chorou confusa, deixada com mais perguntas do que respostas. Era a noite de 4 de julho de 2025 em Houston, Texas. Fogos de artifício ecoavam à distância, iluminando o céu noturno acima das ruas tranquilas e cobertas de era de River Oaks, um dos bairros mais ricos da cidade. Atrás das altas sebes de uma grande casa na Avalon Place, Deborah Putzkatushi, de 67 anos, e seu noivo, Kevin Willis, de 68 anos, estavam fazendo os preparativos finais para sua festa anual do Dia da Independência. O casal era bem conhecido em seu círculo, sofisticados, calorosos,
sempre ansiosos para compartilhar bom vinho e boa comida. Para Deborah e Kevin, o vinho não era apenas uma bebida. Era uma paixão, um pedaço de sua história. Eles haviam viajado o mundo juntos, França, Itália, Texas Hill Country, perseguindo sabores e memórias. Com o tempo, Deborah havia construído uma impressionante coleção de Bordeaux raros e safras armazenadas na luz fria e fraca de sua adega particular. Naquela noite, enquanto fogos de artifício estouravam acima, o casal desceu para aquela adega, um ritual que sempre lhes trouxe alegria. Eles estavam cercados por garrafas no valor de milhares, o tipo de coleção que leva décadas para construir. Mas eles haviam trazido algo com eles naquela noite que não entendiam completamente. Gelo seco. Talvez fosse para esfriar as garrafas, talvez para controlar a umidade. Qualquer que fosse a razão, parecia inofensivo. Afinal, as pessoas usam gelo seco todos os dias para manter as coisas frias. Mas o gelo seco não apenas derrete, ele se transforma, ele se torna gás de dióxido de carbono, invisível e inodoro, mais pesado que o ar. E em um espaço tão fechado quanto uma adega, esse gás tem apenas um lugar para ir, para baixo, empurrando o oxigênio para fora, roubando o ar sem um som. Vizinhos disseram mais tarde que notaram algo estranho. A casa estava estranhamente silenciosa. Às 19 horas, ninguém havia ouvido falar do casal. A risada, a música, a conversa que geralmente marcavam as reuniões de Deborah e Kevin. Silêncio. Quando os primeiros socorristas chegaram, eles imediatamente sentiram o perigo. Um peso químico no ar pendurado nas paredes. Bombeiros colocaram equipamento de proteção antes de entrar. Lá embaixo, na adega, eles encontraram o casal. Deborah e Kevin haviam desabado lado a lado entre as garrafas que passaram anos colecionando. Ambos haviam sido dominados pelo gás antes mesmo de perceberem o que estava acontecendo. Quando os socorristas os alcançaram, já era tarde demais. O tenente Larry Crowen, da polícia de Houston, explicaria mais tarde como aconteceu. Gelo seco, ele disse, pode matar silenciosamente. Em uma sala selada com pouca ventilação, o dióxido de carbono se acumula rapidamente, indetectável até que te domina. Não há cheiro, sem gosto. Você nem percebe que está sufocando até que seu corpo começa a desligar. Leva minutos, apenas minutos, para o ar desaparecer. A notícia se espalhou rapidamente pelos círculos de vinho e gastronomia de Houston. Deborah, uma respeitada advogada e contadora, havia se envolvido profundamente em compartilhar seu amor pelo vinho com amigos. Kevin era lembrado como gentil, generoso, o tipo de homem que fazia as pessoas se sentirem bem-vindas em cada mesa. Apenas dias antes, ele havia falado com um amigo sobre planos para a semana seguinte. Planos que nunca aconteceriam. Suas mortes deixaram amigos atordoados. Como algo tão comum, tão simples, poderia se tornar mortal. A própria casa comprada por Deborah anos antes e apreciada desde então era um símbolo de seu sucesso e resiliência. No entanto, naquela noite, tornou-se o lugar de seus momentos finais. As autoridades confirmaram o que parecia impensável. Nenhum crime, apenas um acidente. Um acidente causado por algo que muitos de nós manuseamos casualmente, nunca percebendo o risco que carrega. Era 6 de julho de 2025 no condado de Indian River, Flórida. Frank J. Quinn, de 87 anos, era um homem tranquilo de Vermont que havia passado a vida evitando riscos. Ele era calmo, respeitoso, o tipo de pessoa que você nunca esperaria estar no centro de algo trágico. No entanto, neste dia, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Enquanto Frank dirigia pelas pistas para o sul, ele notou algo pequeno, mas significativo. Uma tartaruga avançando lentamente pela rodovia. A maioria dos motoristas teria ignorado, assumindo que a natureza seguiria seu curso. Mas Frank não era como a maioria dos motoristas. Ele se importava. Ele não suportava a ideia de uma criatura frágil sendo esmagada sob pneus em alta velocidade. Então, sem hesitação, ele parou no acostamento,
saiu de seu carro e se moveu em direção ao caos de veículos em alta velocidade. Imagine a cena. Carros voando a mais de 70 mph, o ar denso com calor e perigo. No entanto, o foco de Frank estava apenas naquela tartaruga. Ele procurou por uma brecha, por um momento de segurança, e então começou a andar pela rodovia. Para ele, era um ato de bondade. Para todos os outros, era um momento prendendo a respiração, equilibrado na beira do desastre. E então aconteceu. Uma mulher em uma Mazda CX-9 2020 notou Frank à frente. Ela desacelerou seu carro tentando evitar atingi-lo, mas atrás dela, avançando em alta velocidade, estava uma picape Dodge 3500 2020. Seu motorista, um homem de 53 anos de Port St. Lucie, não reagiu a tempo. A picape colidiu com a traseira da Mazda. O impacto foi tão violento que enviou o SUV girando para fora da estrada e contra uma cerca. Metal retorcido, vidro estilhaçado. Mas de alguma forma, a mulher lá dentro saiu, abalada, mas ilesa. Frank não teve tanta sorte. A picape, ainda avançando da colisão, continuou se movendo para frente. No instante seguinte, ela o atingiu. O impacto foi brutal, arremessando seu corpo pelas pistas até que ele pousou no outro lado da rodovia. Tudo o que ele havia arriscado, tudo o que ele havia esperado salvar, terminou naquele único segundo. Socorristas chegaram rapidamente, sirenes cortando o ar denso de verão, mas não havia nada que pudessem fazer. Frank se foi. Sua família, viajando nas proximidades, teve que enfrentar o impensável. Assistir a vida de alguém que eles amavam tanto terminar na frente deles. Tudo porque ele havia escolhido compaixão em vez de cautela. Horas se passaram antes que as pistas para o sul reabrissem. Motoristas reclamaram do engarrafamento, de estarem presos no calor. Mas aqueles que viram o que aconteceu não estavam pensando no inconveniente. Eles não conseguiam tirar da cabeça a imagem de um homem idoso que deu seu último ato de bondade a uma tartaruga na rodovia. E a parte mais estranha? Ninguém sabe o que aconteceu com a tartaruga. Ela sobreviveu? Ela escapou despercebida para a grama? Ou ela foi perdida no caos, a causa silenciosa de uma tragédia que deixou uma vida para sempre perdida? Você acabou de conhecer 5 histórias, 5 vidas, 5 decisões que mudaram tudo em questão de segundos. E agora, o que fazemos com isso? Como olhamos para essas tragédias e encontramos algum significado? Alan queria fazer as pessoas rirem. Carlos e seus amigos queriam apenas se divertir no Natal. Brandon e Michelle estavam no meio de uma briga de casal. Deborah e Kevin estavam preparando sua festa anual. Frank queria salvar uma tartaruga. Nenhum deles acordou pensando que aquele seria seu último dia. Nenhum deles imaginou que uma escolha simples os levaria à morte. O que todas essas histórias têm em comum? Um segundo. Um único momento onde tudo mudou. Alan segurou um fogos de artifício aceso acima da cabeça. Os garotos provocaram um tigre. Brandon parou o carro nos trilhos. Deborah e Kevin desceram para uma adega com gelo seco. Frank caminhou pela rodovia. Nesses momentos não havia volta. Não havia como desfazer. Não havia segunda chance. E é isso que torna essas histórias tão assustadoras. Porque todas elas poderiam ter sido evitadas. Com uma pausa. Com uma reflexão. Com apenas um segundo a mais de cautela. Mas esse segundo nunca veio. E agora, essas 5 pessoas são apenas memórias. Histórias que contamos para lembrar do que pode acontecer quando subestimamos o perigo. Pense nas famílias que ficaram para trás. Paige, que viu o marido explodir na frente dela. A mãe de Carlos, que perdeu o filho no Natal. Michelle, que sobreviveu, mas carrega a culpa e o trauma. Os amigos de Deborah e Kevin, que esperavam uma festa e encontraram uma tragédia. A família de Frank, que viu um homem bondoso morrer por tentar fazer o bem. Essas histórias não são apenas sobre as pessoas que morreram. São sobre todos que ficaram. Sobre como uma decisão de um segundo pode destruir dezenas de vidas. Sobre como o luto, a culpa e as perguntas sem resposta perseguem quem fica para trás.
E talvez a lição mais importante seja esta: o perigo nem sempre parece perigoso. Fogos de artifício parecem divertidos. Animais em zoológicos parecem seguros. Carros parecem controláveis. Gelo seco parece inofensivo. Tartarugas parecem indefesas. Mas em cada um desses casos, o que parecia seguro, o que parecia simples, se transformou em fatal. Então, o que você faz com essas histórias? Você tem medo de viver? Não. Você vive com consciência. Você para antes de agir. Você pensa nas consequências. Você respeita o perigo, mesmo quando ele não parece perigoso. Porque a vida pode mudar em um segundo. E quando muda, não há como voltar atrás. Alan, Carlos, Brandon, Deborah, Kevin e Frank nos deixaram lições escritas em tragédia. Cabe a nós aprender com elas. Cabe a nós lembrar que cada decisão importa, que cada segundo conta, e que o respeito pela vida, pela segurança e pelo bom senso pode ser a diferença entre voltar para casa ou se tornar mais uma história de advertência. Você chegou até aqui. Você ouviu 5 histórias que ninguém deveria ter vivido. Histórias de pessoas comuns que tomaram decisões fatais. E agora, o que fica? O que você leva dessas tragédias? Eu espero que você leve consciência, que você entenda que o perigo não avisa, que as consequências não esperam, que um segundo de descuido pode custar uma vida inteira. Alan, Carlos, Brandon, Deborah, Kevin e Frank não estão mais aqui para contar suas histórias. Mas nós estamos. E temos a responsabilidade de aprender com elas, de parar antes de agir, de pensar antes de decidir, de respeitar o perigo, mesmo quando ele parece pequeno. Porque a vida é frágil, mais frágil do que gostamos de admitir. E cada decisão que tomamos pode ser a última. Então viva, mas viva com cuidado, viva com consciência, e nunca subestime o poder de um único segundo, porque no final é isso que separa a vida da tragédia. 1 segundo, apenas 1 segundo, e esse segundo pode mudar tudo.